Olá, graça e paz! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Desmistificando Brana, onde mostramos a face oculta da mensagem. Aqui analisamos a mensagem de William Brana juntamente conforme as escrituras. E o vídeo de hoje, no qual eu, Ana, quem vou narrar os fatos, será sobre Malaquias 4. Todo esse conteúdo foi analisado e escrito pelo irmão Wilson. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e deixa o seu like aqui no vídeo para apoiar o nosso trabalho. Os crentes da mensagem, assim como o próprio William Brana, afirmam que o profeta de Malaquias 4 é William Brana. Mas será que é isso mesmo? Vamos ver uma das afirmações de William Brana. And I say unto you more than a prophet. For if you can receive it, this is he who was spoken of by the prophet, saying, I'll send my messenger before my face to prepare the way. That's Malachi 3:1. Disse, então que fostes ver um profeta? E eu vos digo muito mais do que profeta. Porque se quereis dar crédito, este é aquele de quem falou o profeta, dizendo, eu enviarei o meu anjo ante a minha face para preparar o caminho. Isso é Malaquias 3:1. Not Malachi 4 at all. That's a different, because that Elijah come, the world's to be burnt immediately, and the righteous walk out on the ashes of the wicked. Não Malaquias 4, de modo algum. Isso é diferente, porque quando esse Elias vier, o mundo deve ser queimado imediatamente, e os justos caminharem sobre as cinzas dos ímpios. Afinal, quem era o profeta mencionado em Malaquias 4? Vamos começar por Lucas capítulo 1, do versículo 13 ao 17. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de alegria e de prazer para você, e muitos se alegrarão com o nascimento dele. Pois ele será grande aos olhos do Senhor, não beberá vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará muitos dos filhos de Israel voltarem para o Senhor, o seu Deus. Ele irá adiante com o espírito e o poder de Elias, para fazer voltar os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para fazer pronto um povo preparado para o Senhor. Certo, agora entram algumas perguntas para analisarmos esse texto em Lucas. Primeiro, qual seria o nome dado à criança? Percebemos que aqui no versículo 13 o nome é João. E quem seria muitos dos convertidos? No versículo 16, vemos que são os filhos de Israel. E, de acordo com o anjo Gabriel, quem seria Elias? João, claro. Pois, já no versículo 17, ele diz, ele irá adiante com o espírito e o poder de Elias para fazer voltar os corações dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para fazer pronto um povo preparado para o Senhor. Porém, se analisarmos Malaquias 4, veremos que, assim como citado em Lucas, são a mesma pessoa. Em Malaquias 4:6 diz, ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Ou seja, aqui a gente pode observar que a citação é a mesma de Lucas, mas de forma sucinta. É a mesma de Lucas do versículo 17. Ou seja, aqui já percebemos que é a mesma pessoa, que isso se refere a João Batista. Porém, aqui já observamos uma inconsistência nas palavras de William Brana,
porque William Branham afirma que o capítulo 4 e 3 de Malaquias são para pessoas diferentes. In Malachi 4, this Elijah is to take the hearts of the fathers to the children, and then the hearts of the children to the fathers. Is this the same person? Aqui alguém fez uma pergunta para ele, né? A pergunta 424. Em Malaquias 4, este Elias deve levar os corações dos pais aos filhos e depois os corações dos filhos aos pais. É a mesma pessoa? Yes, the same person. All right. Oh, wait a minute. No. Pardon me. I'm sorry. Just see the Holy Spirit catch that for me then? No, I thought it said, see? Sim, é a mesma pessoa. Tudo bem? Ah, espere um minuto. Não, perdoe-me, sinto muito. Apenas, está vendo o Espírito Santo captar isso para mim, então? Não, eu pensei que dizia o vê. What it was, in Malachi 3, there I sent my messenger before my face, which was Elijah. In Malachi 4, it turns back around and said, behold, I send Elijah. O que estava em Malaquias 3, ali envio o meu mensageiro diante da minha face, que era Elias. Em Malaquias 4, ele se vira e diz, eis que envio Elias. Malachi 3, he was to take a messenger sent before the face of the Lord Jesus, which was John. How many understands that? Malachi 4, when this Elijah comes, immediately after his message and things, and after is the coming of the Lord and the renewing of the earth. Malaquias 3, ele deveria levar um mensageiro enviado diante da face do Senhor Jesus, que era João. Quantos entendem isso? Malaquias 4, quando este Elias vier, imediatamente depois da sua mensagem e as coisas, e depois está a vinda do Senhor e a renovação da terra. Ou seja, William Branham diz que o capítulo 4 de Malaquias se refere a ele próprio e que o capítulo 3 é para João Batista. Porém, se a gente observar os originais da Bíblia, a Bíblia hebraica, também conhecida como Tanakh, segue a ordem dos livros e capítulo do texto massorético. Em Malaquias, um livro do Antigo Testamento, só tem 3 capítulos, ou seja, o capítulo 4 não existe. E um exemplo mais próximo que podemos encontrar hoje desses textos, com a tradução dessa Bíblia hebraica, é a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém é conhecida por suas notas de rodapé, introduções e comentários que fornecem informações adicionais e contextuais para auxiliar na compreensão do texto bíblico. Ela segue a tradição textual da Vulgata Latina do Antigo Testamento e utiliza o texto massorético como base para a tradução do Tanakh. Ou seja, também não existe capítulo 4, e sim somente 3 capítulos em Malaquias, tornando assim o capítulo 3 com 24 versículos, ou seja, o capítulo 4 está no 3. Então, a sentença é uma só, e se voltarmos ao capítulo 1, a palavra está sendo dirigida aos judeus e não aos gentios. Ou seja, se não tem capítulo 4, então quem é o precursor que vai introduzir Cristo ao mundo? Isso mesmo, João Batista. Quando é que Cristo foi introduzido ao mundo? A partir do batismo com João Batista. Pois João veio antes de Cristo e assim introduziu a Cristo. Pois, de acordo com o relato bíblico, João Batista era alguns meses mais velho que Jesus. O Evangelho de Lucas, em Lucas capítulo 1, do 26 ao 27, relata o anúncio do nascimento de Jesus a Maria, enquanto no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 36, menciona que a prima de Maria, Isabel, que era mãe de João Batista, já estava grávida de 6 meses, quando Maria recebeu a visita do anjo Gabriel. Portanto, se a gente levar em consideração essas informações, podemos inferir que há uma diferença de aproximadamente entre 6 meses a 1 ano de Jesus Cristo e João Batista.
tornando assim João Batista o mais velho. E, portanto, João Batista batizou a Jesus conforme Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao 15. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. No momento em que saía da água, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz e disse: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Ou seja, a partir do momento em que Jesus foi batizado, o Espírito desceu dos céus. E ali então, Cristo foi introduzido ao mundo. Mas os bramistas gostam de usar a passagem de Mateus 17, se referindo àqueles que não querem acreditar em Brana como profeta, como pessoas cegas, que ainda esperam Elias, mas que ele já veio, ou seja, Brana veio e restaurou tudo. We're promised in the last days that he will return to this country too. I know Jesus, in Matthew 17, when they asked him what scribes say Elias, watch what he said. Foi nos prometido, nos últimos dias, que ele também regressará a este país. Eu sei, Jesus, quando Mateus 17, quando lhe perguntaram, por que os escribas dizem Elias? Elias truly must first come, in the future tense. But then he gives John as an example. John was in Malachi 4, John was Malachi 3, behold, I send a messenger before me to prepare the way. Observe o que ele disse. É necessário que Elias venha primeiro, passado, no futuro. Mas então ele deu João como exemplo. João não era Malaquias 4, João era Malaquias 3. Eis que envio o mensageiro adiante de mim para preparar o caminho. Malachi 4, he said, before the great and terrible day of the Lord shall come, when all the earth will be burning like a stubble. Before that day I'll send Elijah. Malaquias 4, ele disse, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor, quando toda a terra será queimada como restolho, antes daquele dia enviarei Elias. And it wasn't John, because the Lord never burnt the earth when John came. And if you notice in the last chapter, the last verse, he said, and he talking, shall turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to the fathers. E não foi João, porque o Senhor nunca queimou a terra quando João veio. E se você notar, e no último capítulo, no último versículo, ele disse, e ele, observe, ele falando, converterá os corações dos pais aos filhos e os corações dos filhos aos pais. Porém, essa afirmação é uma enorme heresia, uma enorme distorção bíblica, porque Brana claramente isolou um versículo para benefício próprio, porque o contexto completo não se refere a isso. Em Mateus 17, do capítulo 10 ao 13, observamos que os discípulos o interrogaram: por que os mestres da lei dizem que Elias precisa vir primeiro? Jesus respondeu: para dizer a vocês a verdade, Elias já veio, e eles não o conheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que ele estava falando de João Batista. Ou seja, no contexto completo, vemos claramente que é sobre João Batista. Jesus claramente se refere ao passado, já no tempo dele, que Elias já veio. E Brana, ele era vivo naquela época? Certamente que não. Então não era referente a Brana, e sim a João, que inclusive já estava morto, pois os próprios discípulos já entenderam que era sobre João Batista, pois ele precisava introduzir Cristo ao mundo, o Filho do Homem, para sofrer por nossos pecados, e também por causa do grande e terrível dia que iria acontecer para eles. Mas, e o que seria esse dia terrível que viria sobre o povo de Israel, conforme citado nas Escrituras?
No ano 70 d.C., Jerusalém foi sitiada e conquistada pelos romanos durante a Primeira Guerra Judaico-Romana. Esse evento culminou na destruição do Templo de Jerusalém, um evento de importância monumental para os judeus. A destruição do templo é frequentemente associada ao cumprimento das profecias de Jesus, que predisse a destruição do templo durante seu ministério. O general romano Tito liderou a campanha militar contra Jerusalém e o cerco à cidade foi particularmente brutal. O historiador judeu Flávio Joséfo, que foi testemunha ocular dos eventos, relatou a destruição e os horrores da guerra no seu livro A Guerra dos Judeus. Ele estimou que um grande número de judeus morreram durante o cerco e os subsequentes combates. Muitos judeus foram mortos em batalha, outros morreram de fome durante o cerco e muitos foram capturados e escravizados pelos romanos. Então, o Templo de Jerusalém foi incendiado e completamente destruído, o que teve um impacto devastador na vida religiosa e cultural do povo judeu. O evento é conhecido como a destruição do Segundo Templo, porque o primeiro já tinha sido destruído pelos babilônicos em 586 a.C. E após a destruição do templo, os judeus foram dispersos e dispersaram-se por várias partes do Império Romano, e esse evento é muitas vezes associado ao início do exílio judaico conhecido como diáspora. E Jerusalém permaneceu sob o controle romano e mais tarde passou por várias mudanças de domínio ao longo da história. A ideia de uma Jerusalém judaica unificada e independente só foi concretizada com a criação do Estado de Israel em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, quando a ONU aprovou a Resolução 181, que estabeleceu a partição da Palestina e a criação de um Estado judeu. Desde então, Jerusalém tem sido uma cidade central e simbólica para Israel e tem desempenhado um papel significativo nas tensões na região do Oriente Médio. Certo, então o terrível dia foi sobre o que aconteceu no ano 70, certo? Mas e João Batista? O que realmente João Batista restaurou? E novamente torno a dizer, João Batista veio introduzir Cristo ao mundo, que é a palavra, bem como dito em Lucas capítulo 1, versículo 16. E em João 1, afirma que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora eu deixo uma pergunta para você. Pode um mero ser humano, pecador como William Branham, que morreu, restaurar alguma coisa? Ou Cristo que ressuscitou e está vivo, Cristo que é a palavra, qual deles poderia restaurar alguma coisa? Se você chegou ao fim desse vídeo, digite aí nos comentários, um homem morto e pecador não restaura nada. Espero que tenha esclarecido esse assunto e que Deus vos abençoe e até a próxima.